Olá pessoal, temos diante de nós, para refletirmos, uma obra de Sêneca chamada A Brevidade da Vida. Sêneca é pertencente ao grupo dos filósofos chamados estoicos. Lembrando que o estoicismo, que esse grupo que pensava desta forma, surge em Atenas com o helenismo. Então é uma das escolas helenísticas, ou seja, daqueles grupos de filósofos que se reuniram depois do domínio do Alexandre, depois do domínio da Macedônia, em que os gregos perderam, ficaram órfãos daqueles ideais que eles tinham de liberdade, de participação na ágora, na praça pública, onde tudo era decidido em comum, onde eles tinham os ideais de a sociedade ser determinada pela própria sociedade, enfim, eles precisaram buscar outros caminhos, outros valores para continuar vivendo. Então os estoicos surgem lá. A palavra estoicismo, vem da palavra pórtico, estoar, significa estoar. Então seria o portal da cidade. Eles se reuniam no portal da cidade lá de Atenas e aí eles discutiam filosofia. Mas aí você pode se perguntar, mas por que Sêneca? Se Sêneca é romano, se ele vive em Roma, porque depois, durante a história, os romanos, o Império Romano domina a Grécia. E aí eles trazem a arquitetura, eles trazem o conhecimento, eles trazem as artes, trazem as ciências e trazem a filosofia grega para Roma. Então Roma traz aquilo que há de bom nas colônias. E a colônia grega tinha muita coisa boa. E por isso chega até nós, que fomos colonizados então pelos europeus e pelos portugueses. Então, Sêneca ele dá continuidade a esse pensamento, né? Ele toma conhecimento, ele conhece os estudos desse grupo que havia começado lá em Atenas e continua pensando na mesma linha. Claro que dando a sua versão sobre o estoicismo. E nesta obra, A Brevidade da Vida, vamos ver alguns slides aqui, um pequeno resumo para que a gente possa entender. Então ele fala sobre que a vida não é curta. O que acontece é que nós desperdiçamos muito tempo com muita coisa que não tem sentido para nós. Por que nós fazemos o que estamos fazendo? Fazemos só por obrigação? Porque os outros acham bonito? Porque vão nos achar legal? Então ele diz que a gente emprega muito tempo, desperdiça muito tempo em coisas desnecessárias. Então o Sêneca chama atenção para isso, que não é curta a nossa vida. Então a gente fica pensando, geralmente as pessoas ficam apavoradas quando a idade vai avançando, vai chegando, mas isso, segundo Sêneca, é uma bobagem, porque ninguém sabe quando vai acabar a vida, né? Então, como é que se a gente não viver cada dia como se fosse o mais importante, né, não veria o dia de amanhã como consequência. Se a gente pegar um pouco da filosofia do Agostinho, Agostinho dizia na definição de tempo para ele que o futuro não existe ainda. Pode existir na nossa esperança que um dia ele venha a acontecer. O passado também já não existe, porque já passou. Está na nossa memória, está vivo na nossa lembrança, mas em si ele passou. O presente também, quando eu acabo de dizer a palavra presente, ela já se torna passado. Então, qual a dinâmica que nós devemos viver? É poder priorizar algumas coisas, ver o que é mais importante e não desperdiçar o nosso tempo, né? Se pegar o nosso dia, do começo ao fim, o que de importante realmente foi feito para mim, o que foi importante para mim, né? Então ele diz aqui, não temos exatamente uma vida curta, mas desperdiçamos uma grande parte dela. A vida, ser bem empregada, é suficientemente longa e nos foi dada com muita generosidade. Então, o Sêneca afirma isso. E olha que se a gente trouxer para os nossos dias de correria,
de ativismo, de tanta coisa, bem no fim, quando, né? Por que as pessoas às vezes quando caem numa enfermidade, aí começam a refletir sobre o que fez, o que deixou de fazer, né? Ou aquela música dos Titãs, né? Do Epitáfio, né? Tem a frase lá que diz assim: eu deveria ter amado mais, eu deveria ter aproveitado mais, estar com as pessoas, deveria ter vivido com mais alegria, não deveria ter ficado tão preocupado com coisas banais. Então, algo que a gente pode aproveitar para refletir. Tantas coisas são criadas para a gente ganhar tempo e a gente vive sem tempo. Se voltarmos na história, imagina lá as pessoas que viviam pastoreando as ovelhas. Imagina, um dia demorava para passar, apesar de ser o mesmo tempo, mas o psicológico, né? A vivência. Então, tantas tarefas, mas quais tarefas são importantes? Quais as prioridades? Tá? Nós vamos aqui para o número 2. As pessoas são dominadas pela paixão de aprender coisas inúteis. Então, tanta inutilidade, tantas informações. Se formos para as redes sociais, o que se aproveita de tantas informações que a gente recebe todos os dias em grupos, nos grupos de WhatsApp, na internet? Muita coisa que não nos interessa. Se a gente fosse fazer um filtro para ver o que realmente nos interessa, o que não nos interessa, talvez a gente aproveitasse melhor o dia. 3. Ninguém permite que sua prioridade seja invadida, né? Que sua propriedade seja invadida. Não se encontra ninguém que queira dividir sua riqueza. No entanto, permitem que outros invadam suas vidas e a distribuam entre muitos. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que a gente é ciumento das coisas que nós temos, dos objetos, das propriedades. Às vezes não é grandes coisas, mas já somos ciumentos. Até do celular que nós temos ciúme, do computador que nós temos, das pequenas coisas. Mas aí a gente desperdiça o nosso tempo, que é a preciosidade maior, que não tem dinheiro que compre o tempo. Então o tempo nós acabamos jogando fora, né? Uma pessoa pode ser muito rica, mas ela não tem como comprar o tempo. E aí nós desperdiçamos, distribuímos para tantas pessoas aquilo que é precioso demais para ser jogado fora, para ser distribuído de forma inútil. Temos aí, depois, no contato com o texto, poderão, né, aqui, por exemplo, está aqui, 24 horas. A vida é suficientemente longa e com generosidade nos foi dada para a realização das maiores coisas sem empregarmos bem. Sêneca, né? Então, veja, tanta coisa que a gente faz, né? E as pessoas que vivem perdendo tempo com fofoca, ouvindo fofoca, fazendo fofoca, ficando com raiva inutilmente das pessoas, enfim, tempo que você podia amar, você podia estar bem, podia estar feliz, né, desperdiçando o tempo com coisas inúteis. Aqui, vivestes como se fosses viver para sempre. Não notais quanto tempo já passou? Né? Então, as pessoas, todos nós, a maioria de nós, talvez vocês como jovens não tanto, não se colocam que a nossa vida é passageira. Então, se ela é passageira, o tempo passa. O presente, quando acabamos de dizer que é presente, já se tornou passado. E aí a gente acha que vai viver para sempre? Como se pudesse adiar as coisas mais importantes da nossa vida? Como se o happy hour fosse o mais importante do nosso dia? Então, aí a importância de escolher a profissão, de fazer o que gosta e, ao mesmo tempo, saber dar tempo para a família, né? Saber que o dinheiro, que as riquezas, que tudo são meios para que a gente possa viver bem.
Então, hoje é o tempo, o agora é o que temos. Então, é o que o Sêneca quer dizer, que nós temos o agora. O que foi já foi, o que virá ainda não temos. E outra coisa, se nós vivemos o bem hoje, é provável que amanhã teremos bons resultados. Isso não significa que muitas vezes a gente tenha que passar pelo sofrimento hoje, porque aquilo é garantia de que nós teremos boas consequências. Aqui está dizendo, se restasse só mais um ano de vida, o que você faria? Tem até um filme que a atriz recebe um diagnóstico de que está doente e ela vai ter apenas 6 meses de vida, e aí ela vive com intensidade, vive tudo aquilo que ela não tinha vivido, ela vive, e vive bem, não joga fora, não desperdiça, até que em um certo momento ela descobre que aquele diagnóstico foi trocado, os exames, e não era ela, e aí ela tinha aprendido tanto a viver bem as prioridades, viver bem aquilo que realmente interessava, que aí ela tornou aquilo uma regra de vida. Então temos aqui nessa obra do Sêneca para refletir e aí poder estar fazendo as atividades.